Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama e no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa com vocês, passar um feedback aí sobre a área de manutenção, cara. Eu queria trocar essa ideia com vocês aí, porque eu vejo muita gente falando, muita gente trocando uma ideia, mas ninguém se preocupa no depois que você quebra a porcaria da sua tela, né? E eu vim hoje fazer esse vídeo para desmistificar alguns tabus, né? Cara, quem trabalha com manutenção acho que vai se identificar exatamente com isso que eu vou falar agora, cara. Você pega um aparelho para trocar uma tela, né? Você vai trocar a tela do cliente e de repente o cliente vem com um monte de dedo dizendo que você estragou o aparelho dele porque não estava assim, porque não era bem assim que estava, esse defeito antes não tinha. E hoje a gente vai desmistificar o que realmente acontece com o seu aparelho e alguns sintomas que estão relacionados à queda e a impactos e que causam alguns defeitos no aparelho. Obviamente o cliente nunca vê esse defeito até você trocar a tela. Obviamente que ele com a tela quebrada fica bem difícil de identificar. Mas a gente vai falar hoje alguns tabus e algumas coisas que acontecem no seu aparelho e que o fabricante não quer que você saiba. Até porque se você souber, vai quebrar um pouco da magia, né, da venda do aparelho. Por quê? Bom, galera, vamos começar falando sobre o que acontece quando você quebra a tela. Primeiramente, a tela não quebra porque você deu uma sopradinha. A tela quebra porque você deixou cair no chão e o aparelho acaba sofrendo um certo impacto, né? Quais os primeiros, vamos dizer assim, componentes do smartphone que podem vir a ser afetados com a queda do aparelho? Primeiramente, gostaria de dizer e falar para vocês como eu faço manutenção, vejo e sinto esse tabu, né? O que acontece, galera? Para quem não sabe, né, uma das coisas principais que são afetadas com a queda do aparelho e a quebra da tela, geralmente a câmera frontal, cara. O que acontece com a câmera frontal quando você cai no chão e quebra a tela? Para quem não sabe, a câmera frontal ela é composta de um sensor que tem dentro ali, que é o que capta a luz, e dentro desse sensor tem duas lentes, né? Uma das lentes ela gira, se distancia e se aproxima para poder estar regulando o foco. Se você não sabe disso, a câmera tem um mini motorzinho ali dentro que quando você começa a filmar, ela vai tentar aproximar ou distanciar o sensor para regular a incidência da luz sobre a imagem que, vamos dizer, a machine learning do aplicativo que você está usando identifica como seu rosto, ok? Traduzindo em longa escala, né? O que acontece, galera? Quando dá uma porrada, esse mecanismo às vezes, porque é uma mola muito sensível que tem ali, esse mecanismo às vezes fica danificado. Então o que acontece, cara? Eu vejo muita gente reclamar, principalmente para mim aqui, o cara chega com a tela toda quebrada, você troca a tela, depois ele olha para tua cara e diz assim: ah, mas a minha câmera não estava assim, foi tu que estragou. Como assim, velho? Peraí, primeira coisa, a câmera só estraga com batida, com impacto. Aquele motorzinho que tem ali dentro, você trocando a tela, nem que você queira você consegue estragar, nem que você dando tapa na câmera você consegue estragar aquele motorzinho. Só estraga com batida, tá ok? Então se o cara quebrou a tela, obviamente o culpado da câmera está sem foco não é o técnico, nunca vai ser a porcaria do técnico, a menos, é claro, que ele deixe o vidro ali da câmera embaçado, que ele deixe uma sujeira, uma poeira, mas cara, em 90% dos casos, sempre é a porcaria do motor que tem ali dentro que acaba enguiçando o sistema de amortecimento, de molas que ele tem ali por causa da batida, ok? Bom, depois vamos para o segundo fato que acontece muito, tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre as consequências também. O giroscópio. Para quem não sabe, o giroscópio é o responsável por você estar girando a câmera ali e tal. Com as batidas, às vezes o giroscópio do celular acaba sendo afetado. O que acontece? Bom, o que acontece é que o meu aparelho depois que caiu parou de girar a tela. Isso pode acontecer também, tá? Outro detalhe, com a queda do aparelho, às vezes danifica ou o alto-falante ou as molas que dão
né, a aderência do alto-falante na carcaça. Então ele pode ficar coxeado ou até vir a parar de funcionar ou danificar, vamos dizer assim, completamente o alto-falante, de repente necessitando até de uma troca de alto-falante, tá? Então muita gente meio que não entende isso, o usuário final sempre acha que, mas foi tu que mexeu. Claro, às vezes a câmera está funcionando, você mexeu ali, terminou de estragar, mas o culpado não é o técnico, sempre o culpado é quem demoliu, quem bateu no chão. Mas vamos lá, vamos para as consequências, tá? Então a gente tem câmera de foco, giroscópio que pode dar problema. Outro fator que de repente é interessante observar é o seguinte: sensor de proximidade, né? Para quem não sabe, o sensor de proximidade ele vai na placa do celular e vai por trás, geralmente na parte superior do celular, rente à tela, onde a tela para de funcionar e continua o vidro. Sempre tem às vezes um furinho que você não sabe o que é. Aquilo ali é um sensor de proximidade ou um sensor de luminosidade, para ser mais específico, né? Ele detecta quando o seu rosto está próximo da tela para apagar a tela, não ficar usando e tal, e às vezes isso danifica. E o que acontece? A pessoa vai ligar e o aparelho fica com a tela escura, o sensor de proximidade. Quando quebra a tela, pode entrar sujeira, pode entrar umidade nesse componente, né? Então, a quebra da tela gera também um defeito no sensor de proximidade, que é um defeito bem comum de acontecer quando quebra a tela, ok? Então a gente tem aí alto-falante, a gente tem câmera, a gente tem sensor de proximidade que pode danificar com a quebra da tela, tá? E isso não tem nada a ver com a troca da tela. Às vezes pode ser, às vezes o seu técnico pode não prestar atenção e acabar botando cola na parte do sensor de proximidade. Eu particularmente já fiz isso, já fiz essa cagada, já aprendi com isso. Agora sempre que vou trocar uma tela, vejo onde está o sensor de proximidade para não fazer essa cagada. Mas isso a gente aprende no dia a dia, esse feedback você só pega no dia a dia. Mas vamos lá, vamos continuar. Uma coisa que nenhum fabricante vai te falar, né, é que a tela quando quebra, além de poder estar gerando um aquecimento fora do normal no aparelho, você também pode estar se contaminando. Agora vai ter muita gente que vai se identificar com o que eu vou falar. Por quê? Porque já deve ter visto, mas nunca entendido, né? O que acontece, galera? Quando você quebra a tela, existe um vazamento, né? Você não sabe, mas na tela existe ali mercúrio, né? Existe vários componentes ali que são, inclusive, ruins para o ser humano em contato com esses componentes, né? A gente tem na tela ali o mercúrio, a gente tem em pouca quantidade, mas tem, a gente tem ali também alguns outros metais pesados que podem vir a estar te contaminando. Outra coisa que tem gente que não entende, mas acontece, quando você quebra a tela, geralmente quando você vai usar o aparelho, você sente um choquezinho. Quem tem barba sabe o que eu estou falando. Às vezes você sente um choquezinho no rosto, depois quebrou a tela, começa a dar uns choquezinhos. Isso é o contato com alguns materiais supercondutores que vazam da tela, embora você não enxergue, vazam da tela e acabam entrando em contato com a sua pele. Quando você está ligando, essa energia acaba descarregando uma certa corrente no seu rosto, tá? Então, para ser exato, nem o fabricante te fala, mas você está entrando em contato com metais pesados, tá? E esses metais vão se acumular no seu organismo. É óbvio que você não está mexendo numa ampulheta de mercúrio, senão você já estaria morto. Mas a quantidade de mercúrio realmente existe nas telas, em algumas telas, principalmente IPS, e em baixa quantidade, obviamente, mas existe sim, além de outros metais, como cádmio e outras coisas mais, que também estão presentes em algumas telas, ok? Mas vamos lá, vamos falar sobre a continuidade do que eu estava querendo dizer. Depois dos choquezinhos na tela, você também vai notar que se a tua tela estiver trincada, às vezes acontece, você não vê, mas você começa a usar, daqui a um pouco você sente aquela ardidinha na mão, né? Parece que tem uma agulha e tal. São os pedaços de caco de vidro que você não está enxergando e que ainda estão no local ali que quebrou.
além dos materiais químicos, eles também meio que cortam os seus dedos. Quem já não teve um celular quebrado que usou, que de vez em quando sentia que tinha uma coisa agulhando na ponta do dedo, né? Isso aí é os pedacinhos de vidro contaminado que estão em contato com a sua pele. Então você não está enxergando, mas você está fazendo micro ranhuras na sua pele e colocando esse metal pesado em contato com a sua circulação. Então é bom salientar esses detalhes, porque nenhum fabricante te fala isso, né? Mas obviamente que as telas, principalmente as IPS, né? Não só as IPS, a gente sabe de vários produtos que tem na tela e que podem vir a fazer mal para a sua saúde, como o chumbo. O chumbo também existe em uma certa quantidade baixa, mas existe e é utilizado para a fabricação dos componentes de tela, tá? Então você tem mercúrio, chumbo e outros componentes, né? E outros componentes que podem estar entrando em contato com a circulação. Para quem não sabe, tanto o chumbo quanto o mercúrio são metais cumulativos. Como é que funciona? Ah, você tem que ter uma taxa X para vir a desenvolver um câncer, obviamente. Mas essa taxa nas telas é muito baixa, mas mesmo assim ninguém te fala isso. Nenhum fabricante te fala essa porqueira toda, porque se eles te falassem, você iria pensar duas vezes antes de ter um celular embaixo do travesseiro, né? Ou tá usando uma tela quebrada como se nada tivesse acontecido, encostando no seu rostinho de bebê. Na verdade, isso nenhum fabricante te fala e o doutor Reclama vem te dar esse feedback por trás da área de manutenção. Bom, galera, depois, superaquecimento. Geralmente, cara, a tela quando quebra, né, ela acaba gerando superaquecimento no aparelho, né? Além dos metais que dão aquele vazamento ali, tende a superaquecer o aparelho, a tela quebrada. Sim, porque alguns sistemas de celular utilizam-se da tela para resfriar, né, a parte traseira da tela, e alguns fabricantes utilizam aquela parte traseira para resfriamento. Então isso realmente pode gerar, tá gerando um aquecimento. Outras consequências da queda do aparelho, tá, principalmente dependendo muito do fabricante, a gente observa que em torno de 2%, 3% podem apresentar problemas na placa, porque o impacto acaba gerando algum futuro problema na placa. Alguns aparelhos começam a desligar, alguns podem vir até ter uma fratura, é difícil, mas pode acontecer, uma fratura de daquelas vias de transmissão interna da placa e o aparelho parar de funcionar com a queda. Ah, meu aparelho funcionava, mas aí de repente você deixou cair e o aparelho parou de funcionar. É pouco, é difícil acontecer, mas pode acontecer, depende do tipo de placa que o seu aparelho tem, ele pode vir a deixar de funcionar. Uma outra coisa que é muito comum com a quebra da tela, e pouca gente te fala, os aparelhos que tem a tela e atrás da tela, como eu vinha falando antes, o frame, que é um material de liga leve, utilizado às vezes até pelo fabricante como um sistema de arrefecimento e resfriamento do aparelho. Essa liga leve, esse material que tem por trás da tela, em alguns casos, depende do modelo, pode empenar. Esse empenamento, além do problema na placa, é quando você troca, às vezes troca a tela com frame, a placa ficou torta, você vai montar novamente, a placa para de funcionar, daí você solta o parafuso que prende a placa, ela volta a funcionar, isso geralmente é a placa que quebrou ou empenou, e aí você coloca um frame novo, o aparelho pode deixar de funcionar. Então existe muito, principalmente na minha área, eu presto muita atenção nisso, o frame empenado, porque às vezes você troca a tela e o frame está empenado, você acaba fazendo o quê? A parte de trás da tela, o frame, né, é a parte que segura e que dá firmeza para o componente chamado, que você chama de tela. Se essa peça estiver empenada, obviamente qualquer batidinha a tela vai quebrar de novo. Então isso é muito importante você observar e pedir para o seu técnico dar uma olhada, porque o frame torto acaba gerando a quebra, vamos dizer, a quebra antes da hora da sua tela, porque qualquer batidinha quebra novamente, tá ok? Então a gente tem aí alguns sintomas que acontecem com a queda do aparelho, né? Além do frame torto, do aquecimento, das câmeras, vibracal, sensor de presença, alto-falantes, né? E até um provável desligamento, dependendo do caso,
com a queda, pode acontecer isso na sua tela. Então, galera, queria falar para vocês que também tem outra coisa muito importante que pouca gente se liga, é que a quebra da tela pode acabar gerando um vazamento desse líquido para dentro do aparelho, que é aquele líquido da tela pode vir a vazar, mesmo que você não perceba. Ele é um líquido transparente com uma viscosidade muito baixa, que às vezes você não entende, parece que está molhado, mas não está, você não enxerga direito. Aquilo ali é o líquido que vai para transmitir ali a corrente elétrica para dentro da tela ali. Esse líquido às vezes escorre para a placa e ele causa uma certa corrosão. Não é muito difícil, porque as telas estão vindo cada vez mais finas, mas pode acontecer. Outro detalhe que pouca gente se liga é que tela quebrada é igual a sujeira. Você pode estar deixando entrar sujeira para dentro do aparelho, porque a tela trincou, então ela está aberta, você vai entrar sujeira, umidade, calor, fatores externos, poeira também, né? Então realmente é muito prejudicial. O que eu quero dizer para vocês, galera, o que eu quero fazer esse vídeo é para explicar, porque muita gente pega a troca de tela para fazer e aí de repente o cliente estava usando o aparelho. Ah, mas a minha câmera funcionava. Claro, aí ele dá mais uma caída, que a tela já está quebrada, a tela para de funcionar e na cabeça dele a câmera dele está perfeita, divina, maravilhosa. Isso nunca acontece, galera. Isso é um tabu. Caiu no chão, a chance da sua câmera parar de funcionar ou perder o foco pode acontecer. Então, se isso acontecer, só para explicar, câmera só para de funcionar com batida. Não é o trocador de peça ali que vai dar um toquezinho com a mão na câmera e vai parar de funcionar, tá? Então são N sintomas que acontecem quando você quebra a sua tela. Você tem que observar, porque isso tudo é uma consequência. Isso tudo é uma consequência de um impacto e de uma batida no celular, entendeu? Então, cara, muita gente leva o celular para assistência técnica e depois vem reclamando: ah, mas o meu aparelho funcionava perfeito, agora o alto-falante não funciona mais, agora o giroscópio parou de funcionar, agora o sensor de presença está toda hora escuro. Cara, isso acontece com batidas. Às vezes você tem que substituir alguns componentes a mais além da tela. Então fica avisado aí para quem faz manutenção, avisar o cliente sempre, fazer um formuláriozinho. Cara, faz um formulário indicando assim, ó, olha, você tem que estar ciente que pode haver problemas, mesmo que não tenha problema, mas pode vir a haver problemas porque houve uma queda no aparelho. Às vezes o alto-falante está funcionando, 2 dias depois para de funcionar. Então tem que ser avisado para o cliente. E quando você quebra a sua tela, você tem que estar ciente que só o que estraga a câmera frontal, principalmente, é queda. Só o que estraga o sensor de presença, provavelmente, é a tela estar quebrada e você está usando em contato com o seu rosto, em contato com umidade, né? Ou até mesmo o próprio impacto. Então é isso aí, galera. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Espero ter sanado essa dúvida aí, porque eu aqui pego muito isso, cara. O cara traz para mim trazer a tela, para trocar a tela, e de repente, ah, mas a minha câmera estava funcionando até você mexer. É isso aí. Valeu, um abraço. Chegou a última novidade em película definitiva Dr. Nano Hidrogel. E um produto de altíssima tecnologia, inquebrável com alto reparo, não arranha por conter nanopolímeros. Também temos a opção privacidade e anti-luz azul, ideal para quem precisa trabalhar ou estudar até altas horas da noite. Nossas películas dificilmente embaçam pela sua capacidade oleofóbica. E também não ficam opacas porque nosso material não sofre danos pelos raios UVA e UVB. Também temos películas traseiras para todos os smartphones, bem como proteção para lentes de câmeras traseiras. São mais de 10 mil modelos, incluindo todos os aparelhos chineses e importados. Bem como tablets, GPS, notebooks, gamepad, câmeras GoPro e DSLR. Chame o Doutor Reclama e adquira a sua pelo Telegram ou Instagram. Já imaginou nunca mais gastar com película para o seu smartphone? Isso já é possível com as películas Dr. Nano Hidrogel. Economize seu dinheiro suado.